Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que é um tema um pouco desagradável para o ser humano, mas com certeza é um tema que você já pensou sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre a morte? Ah, vamos nada, que papo ruim, né? Irmãos, todos nós temos um receio, um medo da morte, ou já tivemos, e isso é normal. Porque a morte, para o ser humano, para nós que estamos vivos, é algo indesejável, é algo que ninguém deseja. Na verdade, Deus não nos criou para passar pela morte. A morte é uma consequência da desobediência, do pecado. O primeiro homem, Adão, pecou, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Adão peca, ele morre. Ele não morre naquele momento, mas então entrou a morte na raça humana. Deus ele já havia alertado o homem que quando ele comesse daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Então, o homem se tornou um ser mortal. Anos depois, Adão vem então a morrer. Ele passou pela morte. E além disso, o pecado, além de gerar a morte física, a morte da nossa carne, ele gera a morte espiritual. O homem passou a estar separado de Deus, o homem desobedeceu a Deus, ouvindo a voz do diabo. Mas Deus, com um plano perfeito, Deus, na sua presciência, Deus já sabendo o que ia acontecer, ele planejou nos salvar dessa morte, enviando seu Filho Jesus Cristo. O plano perfeito de Deus, para mim e para você, é Jesus Cristo. Aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados, porque assim como Adão, nosso pai, na carne, pecou, todos nós pecamos, porque nós temos a mesma natureza. Quem não tem pecado, quem não pecou, atire a primeira pedra. Somente o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, viveu e morreu sem pecado. Ele foi o sacrifício perfeito, ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Veja o tamanho da graça de Deus. E agora eu vou ler aqui um versículo que está em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 32, que pode resumir bem a nossa fé. Olha só. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. O justo, até na sua morte, que é algo difícil para o ser humano, é algo que nós tememos, até nela, até na morte, que é algo aparentemente ruim, o justo tem esperança. Quem é o justo? A Bíblia fala, pela luz da palavra de Deus, a luz que contém na palavra de Deus, você pega, a Bíblia vai trabalhando esse tema desde o Velho Testamento, passando pelos profetas, claro, pelo Evangelho do Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelos escritos dos apóstolos. As promessas de Deus são de vida eterna. Jesus fala: quem crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só, né? Aquilo que Deus tem para nós, depois dessa morte aqui, é uma vida eterna. A Bíblia diz ali que o justo, até na sua morte, tem esperança. Por quê? Porque ele tem esperança de uma nova vida, de uma vida eterna com Cristo e com Deus. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a trombeta soará e aqueles que tiverem passado pela morte, mas crendo no Senhor Jesus, ressuscitarão num corpo glorioso, num corpo glorificado, para viver no reino de Deus, para poder jantar, cear com o Senhor Jesus Cristo, estar ao lado dele, adorá-lo, para sempre, para todo sempre. Então essa é a esperança do justo. E quem é esse justo? Aquele que recebe a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus é esta: Jesus Cristo, o justo, aquele que é filho do homem. Ele se identificava assim, ele se fez carne, ele se fez da nossa raça, da nossa espécie, e pagou o preço. Ele, um justo, ele podia pagar o preço, ele tinha essa autoridade diante do Pai, porque ele não pecou, ele se ofereceu como um sacrifício perfeito pelo nosso pecado. Ele pegou a vida dele de justo e entregou no lugar da nossa, que somos pecadores. Então essa é a esperança nossa, de que quando passarmos pela morte, aí então começará a vida verdadeira. Como Jesus disse, aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é um estado espiritual. Como Adão pecou, estava morto para Deus, embora ele estivesse vivo ali ainda, a comunhão havia se quebrado, ele estava morto espiritualmente, assim éramos nós também. Mas por causa do Filho de Deus, nós passamos a estarmos vivos diante de Deus. E quando partirmos, quando nós
formos, a Bíblia diz que o pó volta à terra, nós vamos ser semeados, irmãos. Isso aqui é algo espiritual. A nossa morte, esse corpo aqui, quando ele for para debaixo da terra, ele vai ser semeado para que possa nascer, né, uma nova vida, né, ao soar da trombeta de Deus, quando Cristo, né, rasgar esse céu, quando Cristo descer, né, quando ele deixar o Santo dos Santos para voltar, para reinar nessa terra, a trombeta soará e nós seremos chamados pelo nome para estar diante do Rei, para estar diante do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor. Amém? Então tenha essa esperança. A morte é algo sim que nós tememos, porque não conhecemos, né, o que vem depois, nunca estivemos lá, mas nós podemos ter certeza pela fé. Né? A fé é isso, é a prova daquilo que não se vê, mas aquilo que o Senhor já nos falou. Amém? A certeza, porque Ele é Deus, Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa do que disse. Né? O próprio Pai, o Senhor Jeová, Ele falou a respeito da vida eterna, Ele falou a respeito, né, do dia do Senhor, que será dia terrível para o ímpio, que será, né, lançado fora, mas será um dia de glória para aqueles que são do Senhor. E ainda a palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor não será confundido. Amém? Tenha essa esperança, confie em Deus, que a morte, se você crer no Senhor Jesus, se você entregar a sua vida a Ele, ela é somente um momento de transição. Amém? Que Deus venha abençoar você. E lembre-se, o justo em Deus, aquele que é justificado por Jesus Cristo, até na sua morte, tem esperança. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para poder estar ajudando esse conteúdo, né, a ser divulgado. Que Deus venha abençoar a todos no nome do Senhor Jesus.